Boa noite a todos. Bem-vindos ao Sesc 24 de Maio e ao Choraço, esse projeto que está em sua terceira edição e foi criado em homenagem ao Dia Nacional do Choro, que é comemorado no dia 23 de abril, data de nascimento de um dos maiores pilares da nossa música, que é o maestro Pixinguinha, maestro, saxofonista, flautista, compositor, um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira. E esse projeto vai acontecer até o dia 20 de maio, com shows até domingo, nesse final de semana, e no próximo final de semana, de quinta a domingo, e oficinas que vão acontecer de 17 a 20 de maio, respectivamente, de violão de 7 cordas, cavaquinho, pandeiro e interpretação de choro para instrumentos solistas. Estão todos convidados. Qualquer informação é só pesquisar no site do Sesc 24 de Maio. E o Choraço está fazendo tanto sucesso com essa identidade maravilhosa que vocês estão vendo aqui, que virou até filtro no story dos Instagrams. Então, quem quiser tirar foto com essa identidade lindíssima, criado pela Carol Shimeji, é só procurar lá no Instagram. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os primórdios do choro. O choro, ele é o primeiro gênero urbano do Brasil, a base da música popular brasileira, e ele foi criado a partir da mistura de elementos das danças europeias, como a quadrilha, a polca, a valsa, com gêneros africanos, como o batuque e o lundu. E, nos primórdios, ele não era considerado um gênero, só na primeira década de 1910 que ele foi considerado um gênero musical. E vários outros gêneros fazem parte desse universo, como o maxixe, a polca, a valsa, naturalmente, o baião, o frevo, o samba-choro, etc. E é impossível afirmar a data exata de nascimento do choro, porém, temos 3 grandes acontecimentos que foram muito marcantes para o surgimento desse gênero que a gente ama tanto. Primeiro, vocês estão com tempo, né? 1808. Com a chegada dos portugueses no Rio de Janeiro, que trouxeram em seus muitos navios os melhores músicos da Europa e as danças europeias. A valsa, nessa época, fazia muito sucesso, porque foi a primeira dança onde os casais podiam dançar assim mais juntinho, né? E foi um extremo sucesso. Vieram também nos navios vários instrumentos, mas, dentre eles, o violão, que foi considerado por muito tempo um instrumento vulgar, e o piano. O Rio de Janeiro ficou dominado por pianos, eram tantos pianos que a cidade ficou conhecida como Pianópolis, ou Cidade dos Pianos, e o piano foi acusado de praga, porque ele matava a conversação. Vejam vocês, que ironia. E toda moça de boa família, naturalmente, tinha que tocar piano, né? Todas as lojas tinham piano, na sala de espera dos cinemas, enfim. Foi uma grande febre. E o segundo grande acontecimento foi a chegada da polca no Rio de Janeiro. Ela foi dançada pela primeira vez em 1845. E aí foi febre total, porque a polca tinha mais intimidade ainda do que a valsa, né? Então, os pares dançavam muito próximo, com o rosto colado, e era uma dança muito alegre, muito saltitante, virou uma febre na cidade, no país, e dizem que tudo virou nome de polca. E criaram até o verbo polcar, vejam vocês, foi um escândalo. Pois bem, a terceira data é 1870, que é a data considerada realmente o marco do nascimento do choro, quando o flautista Joaquim Calado, carioca, criou o primeiro grupo de que se tem notícia, o Choro Carioca ou Choro do Calado. E quem fazia parte desse grupo foi a considerada mãe do choro, a pianista Chiquinha Gonzaga, que com certeza todos vocês conhecem. E a Chiquinha foi uma figura importantíssima para o choro e para a mulher musicista e instrumentista. Ela foi pioneira em tudo que ela resolveu fazer. Ela foi a
primeira pianista, a primeira compositora de choro. Ela foi a primeira maestrina, a primeira compositora de teatro de revista, que era onde tudo acontecia na época, onde as músicas eram mostradas, né, no teatro de revista. E era abolicionista, uma figura totalmente engajada em todas as causas sociais. Ela foi a criadora da primeira marchinha de carnaval, em 1899, com o famoso O Abre Alas, que ela criou para um bloco. Enfim, foi uma figura importantíssima. Outros grandes nomes que não poderiam faltar em nenhuma lista. Eu poderia ficar horas aqui falando nomes de chorões do Brasil inteiro, importantíssimos, né? Mas, como a gente não tem esse tempo, então eu vou citar aqui alguns nomes que são muito importantes. Dentre eles, o Ernesto Nazaré, pianista, criador do tango brasileiro, que foi o precursor do machixe, né? O Nazaré ele ficou dividido entre a música popular e a música erudita. Foi um gênio, é o autor do Apanhê de Cavaquinho, do Odeon, do Brejeiro, né, de alguns choros extremamente conhecidos. Temos também o fundador, Anacleto de Medeiros, é o fundador da Banda do Corpo de Bombeiros, uma banda importantíssima que tinha dezenas de chorões, né, como integrantes. E a Banda do Corpo de Bombeiros ficou muito famosa na sua época, porque eles gravaram o primeiro disco da história fonográfica do Brasil, em 1902. Então, o Anacleto, que tocava diversos instrumentos de sopro, né, uma figura muito importante. E temos também o Pixinguinha, né, como eu já disse. O Pixinguinha, a maior definição para ele foi dada pelo pesquisador Ari Vasconcelos, que ele fala que, se você tiver 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, não será possível, porque não vai dar. Mas, se você tiver apenas o espaço de uma palavra, escreva depressa, Pixinguinha. Então, eu acho que essa definição é maravilhosa. Outro nome muito importante foi o Valdir Azevedo, né, cavaquinista, autor de Brasileirinho, Pedacinhos do Céu, dentre outras. O Altamiro Carrilho, um dos maiores flautistas da música brasileira. O Radamés Inátali, pianista, arranjador, um gênio, que transpôs essa barreira da música popular e da música erudita. E o Jacó do Bandolim, dentre muitos outros. Claro, o Jacó do Bandolim, um gênio e, enfim, um ídolo para todos nós, chorões. E tivemos uma linhagem maravilhosa de clarinetistas na história da música popular. Dentre outros, eu vou citar alguns dos mais importantes, começando pelo Severino Araújo, o fundador da Orquestra Tabajara, que esteve à frente da orquestra por 70 anos, maravilhoso. O Luiz Americano, o Abel Ferreira, que é o nosso homenageado aqui desta noite, grande homenageado, por quem eu sou perdidamente apaixonada. Ele nos deixou em 1980, mas foi um dos maiores clarinetistas da história. Enfim, o Proveta vai falar mais sobre isso. O Paulo Moura, o Paulo Sérgio Santos, que já são mais contemporâneos, né? O Nabor Pires Camargo, de Indaiatuba, o Pitanga, o Maestro Portinho. Aqui de São Paulo temos o Alexandre Ribeiro, da nova geração, o André Carvalho, André Almeida, o Stanley Carvalho, né, alguns dos grandes clarinetistas aqui. E, claro, naturalmente, um dos maiores nomes do Brasil no clarinete, no sax, na composição, no arranjo, ele, com vocês, Naylor Proveta. Esqueci de falar do cachimbinho, tá vendo? E esse show, ele surgiu do convite da Choro Music, que é uma editora de songbooks maravilhosos que estão aí fora, e eles convidaram o Proveta, com direção do Ítalo Peron, nosso querido Ítalo Peron.
para prestar esse tributo incrível ao Abel Ferreira. Então, vocês terão uma surpresa daqui a pouco, que eu não posso falar, porque senão não seria surpresa. E, com vocês, tributo a Abel Ferreira. Bom show. Obrigada.
Olá, olá. Estou no ar? Tá. Bom, muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero dizer que hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui homenageando um dos nossos maiores músicos e compositores, e também uma pessoa de uma índole maravilhosa. E esse projeto, ele reuniu uma série de confluências muito felizes. O destino trabalhou bastante assim, para que algumas coisas dessem certo. A começar de quando a Choro Music pensou em fazer um songbook do Abel Ferreira, as composições e o estilo eram tão singulares que, pela primeira vez, se fez um álbum em que não tinham vários solistas, mas um único solista. E aí o Daniel Dalla Roça, que é o produtor da Choro Music, ao começar a pesquisar o trabalho, acabou conhecendo uma vizinha, chamada Dona Lina Gordanier, que falou, você gosta de choro? Eu conheci muito o Abel, e sou muito amiga da família, e ela não só disponibilizou para ele uma série de materiais, como ainda por cima apresentou os filhos do Abel Ferreira, o maestro Leonardo Bruno, e a cantora Vânia Ferreira apresentou para o Daniel. E esses, então, deram uma contribuição maior ainda. E assim o trabalho foi sendo montado. Quando chegou na hora de gravar, o Daniel falou, bom, quem eu vou convidar? Quem mais, senão um cara que bebe o choro do Abel Ferreira de mamadeira, como proveta. E aí ele não só aceitou, como disse, Daniel, na verdade eu vou realizar um antigo sonho, de gravar um álbum só com as composições do Abel Ferreira. E hoje, esse álbum está aqui, ele tem playback para quem estuda tocar junto, e tem os solos maravilhosos do Proveta, e esse mesmo regional maravilhoso que gravou com a gente, que eu vou apresentar para vocês. Rafael Toledo no pandeiro. João Camareiro comendo solto no 7 cordas. O rei do swing, o cara que conduz mais que Santo Antônio no cavaco e no bandolim, Henrique Araújo. Nosso grande inspirador e mestre de muitos anos, Nailor Azevedo Proveta. Vocês sabem que outra feliz coincidência, eu morei muitos anos em Leme, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, da onde vem o nosso querido Nailor. Então eu vi o Nailor já com 10, 11 anos de idade, arrebentando tudo na banda e nas rodas da cidade. E hoje, aqui para esse show, a gente tem mais uma presença agregada, uma presença de peso através do nosso flautista Rafael Beck. E sem maiores palavrórios, vamos dar seguimento ao nosso show. Muito obrigado. Violão e arranjos, Ítalo Peron.
Alô? Alô? Para a gente é um momento muito especial e muito solene, assim, fazer uma homenagem a Abel Ferreira é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito encantado com essa história. E quantas histórias, né, que a gente lê, que ouve falar, que depois de aprender esse repertório, aprender essa forma, como que se ouve essa alma tão doce, né? Tão doce, assim. E a gente, um dia a gente encontra com essa alma, né? Eu passei desde a infância, né? E a primeira vez que eu ouvi Abel Ferreira, só para um comentário, eu tinha meus 15, 16 anos, eu já tocava com meu pai vários choros, né? E fazia um conservatório em Campinas e precisava aprender a tocar uma peça clássica, Weber. E não achava em Leme de jeito nenhum essa partitura, a gente não ia encontrar lá, nem de choro a gente conseguia. Imagina o Weber, um concerto para clarinete, só em São Paulo. Mas, bom, enfim, alguém apareceu com um disco embaixo do braço, assim, falou, olha, tem uma gravação do Weber aqui, essa gravação de 1977. Eu falei, eu preciso ouvir para aprender a tocar essa música. E aí eu fui ouvir aquela peça, concertino de clarinete, e quem estava tocando era o Abel Ferreira. Eu falei, nossa, mas eu não sabia que ele tocava clarinete clássico. E aí eu vi aquela gravação, e era um disco que tinha saído há anos, em 77, acho que é isso. E logo depois, então, eu comecei a me apaixonar, porque o som me chamava muito a atenção, a forma como ele tocava o instrumento, um brasileiro tocando o instrumento com aquela alma toda, né? E aí, primeira vez, fui tocar como já tocamos aqui hoje, chorando baixinho, né? Foi o primeiro choro, acho que ele gravou, e entre outros, né? Mas fazia parte desse primeiro disco. E anos depois, a gente vem tocando, estudando em casa, no final de tarde, estava sempre estudando meu repertório de choro à tarde, tocando e tal. E ficava ouvindo os discos deles e tocando essas músicas todas. E aí um dia eu estou no Rio de Janeiro, esse de 2016 talvez, e apareceu uma pessoa assim muito doce também, assim, uma mulher assim, e falou, olha, eu sou filha do Abel. Eu falei, nossa. Eu falei, a gente acabou de fazer umas 2 músicas atrás, uma valsa linda chamada Vânia. E foi em homenagem a essa amiga, filha do Abel, né? Porque comecei a ter contatos assim, depois fui conhecer maestro Leonardo Bruno. Fui conhecer também num dia na Casa do Choro, lá no Rio, e os filhos deles estavam lá. Querida Vânia e o querido maestro Leonardo Bruno. Eu falei, puxa vida, que prazer, né? Encontrá-los e saber que todos aqueles discos que a gente ouvia, Abel e Filhos, Chorinhos da Pesada, né? E tantos outros, Brasil, sax e clarineta. E a gente passava ouvindo isso, a gente estudava isso, a gente passava ouvindo a vida, passava essa vida ouvindo essas almas brasileiras, né? E aí estou lá conversando, comecei a receber mais material, olha, tem isso que ele fez, tem isso com essa gravação. E uma das músicas que sou muito apaixonado também, porque eu gosto muito de valsa, né? Essa primeira que a gente tocou é maravilhosa, e que é Vânia. E aí eu aprendi uma outra valsa, tirei essa valsa de um disco, que era
Abel Ferreira e Filhos, acho que está nesse disco. Eu acho que é de 70 e... talvez 70, é na década de 70, talvez 77, talvez, não me lembro agora. E acho que é 77, Abel Ferreira e Filhos, a gravação, né? Mas essa valsa, quem fez o arranjo que a gente ouvia, que eu era apaixonado pelo arranjo, era o maestro Leonardo Bruno, né? Essa pessoa incrível. E a gente não podia, num dia como esse daqui, ficar sem um presente desse, né? Então, eu vou chamar aqui, pedir licença para todos vocês, e chamar esses amigos que são os filhos do Abel Ferreira, né? O maestro Leonardo Bruno e a nossa querida Vânia Ferreira. E é claro que a gente fica curioso para ouvir, mas vou pedir para o maestro Leonardo e a Vânia dar uma palavra deles assim, porque a gente espera por esse dia. Bom, é muito difícil, né? Eu compreendo profundamente. Nós estamos juntos há 77 anos, né? Não tem segredo. Eu estou com 82 anos. De uma vida banhada de lua, de sol, de amor, de verdade, de brasilidade inconteste, que é a vida como família de Abel Ferreira. Nós somos o que somos, eu e meu irmão Leonardo Bruno, porque aprendemos muito com ele no dia a dia. Uma pessoa muito simples, muito modesta, que veio de uma origem muito pobre. Nossa avó, mãe dele, Dona Antônia Augusto do Prado, era muito simples, muito pobre, um tipo indígena mesmo. Mas nos deu valores que valem para o resto das nossas vidas e que valem para o nosso convívio com todas as pessoas da nossa vida e as que nós ainda venhamos a conhecer. É muito amor, muito respeito mútuo, muito carinho pelas crianças, muito respeito pela educação das crianças, muito carinho pelos animais, né? Nós somos apaixonados por cachorros, gatos, todos esses bichinhos. E os músicos, eles fazem parte da nossa alma, dessa alma que nós construímos como filhos de Abel Ferreira. Cada músico, Proveta é um anjo, vocês viram as asinhas dele? Eu sempre vejo. E todo, João Camareiro, desculpa, não decorei, Henrique, Rafael, você é um gênio, querido. E como verdadeiro gênio,
é uma simplicidade única, porque ele tem a arte profunda dentro dele, que sai assim como um suspiro, não é? Então, eu quero agradecer muito a vocês todos por estarmos aqui irmanados nesse mesmo sentimento, nessa mesma alegria, nessas algumas tristezas que essas músicas têm um lado assim triste, né, de amores não bem-sucedidos. Mas, enfim, tudo isso nós estamos vivendo juntos neste presente no nosso Brasil. Muito obrigada por todo o carinho que vocês oferecerem aos músicos brasileiros, que são verdadeiros heróis, porque trabalham com muita dificuldade, de todo sentido que se possa imaginar, mas vencem e estão sempre prontos a oferecer ao público brasileiro, como vocês, a melhor das músicas do mundo, que é a música brasileira. Muito obrigada. Bom, de Abel eu não consigo, mas dos colegas eu consigo falar. O maestro Ítalo, que escreveu todos os arranjos, o outro, Rafael, pandeirista, também muito talentoso, né? E vale frisar que o concertino de Weber, a que se referiu o nosso grande mestre, esse gigante maravilhoso da música brasileira, ele conheceu essa gravação numa edição com a Orquestra Sinfônica Brasileira, e Abel Ferreira foi dignificado, prestigiado por um dos maiores regentes da nossa história da música clássica, o maestro Júlio Medalha, que me honra com a presença. Com você, com o camareiro, acariciando. O tom dá, Bruno? Toca o tom que está aí, para ver se dá. Olha, eu há muito tempo que eu não canto, né? Não é mentira, não. É porque, com essa história da pandemia, eu fiquei 2 anos sem fazer técnica vocal. Então, eu estava assim, muito mais rouca do que qualquer outra coisa. Mas eu cantando ali no lado da minha querida amiga, minha irmãzinha, comecei a cantarolar, a voz começou a sair. Então, eu vou arriscar para cantar uma música de Abel Ferreira, que é o Acariciando. A música é dele e a letra é de Lourival Faisal. Vocês desculpem, viu, umas palhinhas, é porque eu estou sem aula de canto, entendeu? Mas, assim como eu sou muito exibida, é abusada, vocês já viram, né? Filho de Abel Ferreira é assim. Canta, tem que cantar. Com 3 anos eu cantava, papai canta, tinha que cantar. Eu acariciando. A buzina tocou e eu corri para ver no portão. Feriu o fio, Cadillac encostou mesmo na contramão. Eu entrei só para ver, porque o rapaz insistiu. Feriu o fio e daquela buzina eu subi. Fui até o Joá, que é tão bom, e amei ao luar na areia do Leblon. Quando às 4 eu voltei, o leiteiro me olhou
e sorriu sem querer. Fio, 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 e daquela buzina eu não posso esquecer. Proveta. Fui até o Joá, que é tão bom, e amei ao luar na areia do Leblon. Quando às 4 eu voltei, o leiteiro me olhou e sorriu sem querer. Fio, 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 e daquela buzina eu não posso esquecer. Obrigada. Obrigada, meus amigos. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, obrigada. Fiquem todos com Deus e com o Brasil, pelo bem do Brasil. Vânia Ferreira. Ó, já a gente tem essa felicidade de receber, né, numa noite dessa, esse presente todo. Então eu vou chamar também o maestro, então, para dar uma canja aqui com a gente. A gente gosta dessas pessoas, a alma, né, brasileira, como a Vânia muito bem falou. Então, naquele disco, Abel Ferreira e Filhos, tem lá, Tânia, uma valsa que o Abel Ferreira fez. Vale citar também, muito importante, uma artista maravilhosa que nos deixou, com quem eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar, que aniversaria hoje, Beth Carvalho. E nesse CD a que se refere o mestre Proveta, havia uma valsa que o papai compôs e ficou em dúvida de saber o nome que ia colocar. Aí olhou, estava no estúdio como produtora, me parece, a irmã da Beth Carvalho, a Tânia Carvalho. Aí papai falou, Tânia. Pronto, resolvido. E só mesmo para atender um pedido do meu mestre do coração. A última vez que eu toquei foi exatamente em 1977, nesse disco. Que bom que ele voltou, né, aqui para a gente.
Olha, para a gente é um presente, assim, o que está acontecendo aqui. Simplesmente a gente ganha coisas na vida. E coincidência? Não sei. Eu acho que é milagre. Assim, para mim, eu vejo assim, algumas coisas são milagres, né? Porque como é que a gente pode ter uma possibilidade de fazer uma homenagem, né? Assim, dessa natureza, assim, de tão humana, num momento tão complicado, né, que a gente vive assim, no país e tal. Mas é possível, com música, com educação. A gente tem uma história linda. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma música. Só fez bem para a gente essa música, né? Só bem. Tanta riqueza que a gente ganhou, tanta. Então, eu como músico, eu procuro retribuir, né? Fazer o que a gente tem de melhor no nosso coração. E eu acho que essa noite a gente ganhou mais um pouquinho do Abel, né? Que deixou para a gente um conceito de amor à vida e fazer música para a família, para os filhos, para os amigos, e dessa forma, sem dar nome para as coisas, mas apenas usando o amor, né? A gente tem que acreditar nisso, sabe? Eu acho que é desse jeito que a gente chega um pouco mais adiante que esse país, fazendo música com uma qualidade, com respeito, com jovens, né? E amigos que têm assim histórias de verdade no coração guardadas, né? Que carregam essa história dessa forma, como a gente está ouvindo hoje aqui, sabe? Então é simples. Então queria agradecer, a gente não pode deixar de agradecer ao Daniel de la Roça, né? Daniel. De uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, que ele conheceu essa pessoa, né? A gente está aqui, fazendo essa homenagem junto com a família Abel Ferreira, Maestro Bruno e a querida Vânia. É isso, a gente não só tem que agradecer, né? E falando em agradecimentos, gostaria de que vocês aplaudissem nosso querido gerente, Paulo Casale. Obrigado, Paulo. Ao gerente adjunto, Tiago Freire, muito obrigado. Swamit e Silas, da programação, muito obrigado, mais uma vez. O som que vocês estão ouvindo aí é do nosso engenheiro técnico, né, que está fazendo essa maravilha de som, é o Beto Gebart. Obrigado, Beto. Iluminador, Dedê Ferreira. Obrigado, Dedê. Né? E a toda a equipe técnica, né, do SESC 24 de maio. Muito obrigado a todos vocês. Maestro Júlio Medalha, uma honra recebê-lo aqui. Aquela gravação ficou no nosso coração, lá do Weber, e tantas outras, né? Hã? Desculpa. Sim, a gente está... temos aí uma equipe que nos ajuda muito, né?
E o nosso empresário, né, que produz aqui, mas também produz outras coisas com a Mantiqueira e com tantos outros artistas, né? Queria deixar um abraço enorme, por favor, também. Roberto Brusadinho, onde que está o Roberto? Roberto, obrigado, Roberto. Anaí Rosa, nossa amiga cantora, e a todos vocês, né, a essa família linda aqui, e agradecer essa moçada assim que fui chamado para o estúdio para cobrir esse disco. Falou, olha, você vai gravar lá. E eu cheguei lá, estava lindo aquele disco. Falei assim, meu Deus, as pessoas precisam ver isso daí, né? Então, o Rafael Toledo no pandeiro, Ítalo Peron, nosso diretor musical, João Camareiro, Henrique Araújo, Rafael Beck. Muito obrigado a vocês. A gente encerra essa noite linda, mágica aqui, e que a gente tenha outras oportunidades de fazer esse trabalho, tá bom? Sai da frente. O último choro aqui que a gente toca. Tem muitas outras coisas, mas o nosso tempo está chegando lá. Então, Abel Ferreira, 1954, Sai da Frente. Nailor Azevedo Proveta, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Roberta Valente, muito obrigado, viu? Beijo no coração.